Imagine uma cidade tão rica e poderosa que seus muros eram considerados intransponíveis, e mais por trás de todo esse esplendor, escondia-se um cenário sombrio, rituais sombrios, sacrifícios humanos, e um povo mergulhado na idolatria. Esta era Jericó e a cidade proibida. Você está prestes a descobrir uma história que vai abalar sua visão sobre o mundo bíblico antigo. Seja bem-vindo ao canal Bíblia e Fé, onde exploramos as histórias mais impactantes das Escrituras, revelando verdades escondidas e reflexões profundas para a sua vida. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na enigmática e controversa cidade de Jericó. Prepare-se para entender por que Deus ordenou a destruição completa dessa cidade e o que isso tem a ver com a batalha espiritual dos nossos dias. Se esse tipo de conteúdo te edifica, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que ama conhecer a Bíblia em profundidade. Imagine uma cidade que parecia intransponível. Seus muros eram tão largos que carruagens podiam correr lado a lado no topo. Por trás dessas fortificações, havia riqueza, beleza arquitetônica e uma cultura fascinante, mas também, um lado sombrio e aterrador. Essa era Jericó, uma cidade antiga, imponente, mas marcada pela idolatria, pela imoralidade e por práticas que fariam qualquer um estremecer. Hoje, vamos explorar uma história quase esquecida. Uma cidade proibida que foi julgada por Deus. Uma cidade onde mulheres e crianças eram sacrificadas em rituais bárbaros. Uma cidade que representa, em muitos aspectos, o retrato espiritual do mundo atual. Jericó era considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Seu nome aparece nas Escrituras logo antes da conquista da terra prometida por Israel, liderado por Josué. Localizada no vale do Rio Jordão, sua posição estratégica fazia dela um ponto crucial para quem quisesse dominar a região. Mas o que mais chamava a atenção não era apenas sua localização ou sua força militar, mas sua cultura profundamente pervertida. Jericó era o centro de práticas religiosas pagãs, e o culto aos deuses cananeus ali atingia níveis extremos. Os principais deuses adorados pelos habitantes de Jericó eram Baal e Azerá, deuses da fertilidade. Mas havia outro ainda mais sinistro, Moloque. Esse deus era representado como uma figura de bronze, com braços estendidos, e um ventrioco onde se acendia uma fornalha. Crianças vivas eram colocadas nesses braços e queimadas vivas como sacrifício. Mulheres, principalmente virgens, também eram oferecidas em rituais cruéis com o objetivo de obter a bênção dos deuses para colheitas, fertilidade e vitórias em guerras. Os tambores batiam alto durante os sacrifícios, não como forma de adoração, mas para abafar os gritos de dor e desespero das vítimas. Era uma cultura que transformava a vida em moeda de troca com divindades cruéis e sem compaixão. Além disso, Jericó era marcada por uma sensualidade descontrolada. A prostituição ritual fazia parte da vida religiosa. Homens e mulheres se deitavam com sacerdotes e sacerdotisas dos templos como parte de cerimônias consideradas ou sagradas. Tudo era feito publicamente, como forma de cultuar a fertilidade e agradar aos deuses. A sociedade era guiada por instintos, não por princípios. O prazer carnal era divinizado, e o pecado era institucionalizado. É nesse contexto que conhecemos uma mulher chamada Raabe. A Bíblia a apresenta como uma prostituta, mas sua história revela algo muito maior. Ela não era apenas uma mulher que vendia seu corpo, se ela era alguém que, mesmo cercada pela perversão, conseguiu ouvir falar do Deus verdadeiro. Raabe havia escutado os relatos sobre o povo de Israel, sobre como o mar se abriu diante deles, e como venceram reis poderosos. E algo em seu coração despertou fé. Quando os espiões de Josué chegaram à cidade, foi ela quem os escondeu. Sua fé a salvou. Sua coragem mudou seu destino. Mas a história de Jericó não termina aí. O que estava para acontecer não era apenas mais uma guerra entre nações. Era um ato de juízo divino. Deus havia suportado durante séculos a maldade dos cananeus. Desde os dias de Abraão, ele havia dito que a iniquidade dos amorreus, um povo cananeu, ainda não havia chegado ao seu limite. Mas agora, a medida transbordara. Jericó simbolizava o ápice da corrupção espiritual, moral e humana. E Deus, como juiz justo, não podia mais tolerar. Quando Josué recebeu a missão de conquistar Jericó, não foi com armas convencionais que ele se preparou.
Deus deu uma ordem curiosa e durante 6 dias, o povo deveria marchar ao redor da cidade, uma vez por dia, em silêncio. No 7º dia, deveriam marchar 7 vezes e, ao final, tocar as trombetas e gritar. Nenhuma lógica militar justificava essa estratégia. Era fé pura. Era obediência total. E foi exatamente isso que aconteceu. No 7º dia, ao som das trombetas e do clamor do povo, os imensos muros de Jericó caíram por terra. A fortaleza que parecia invencível foi reduzida a escombros, e o povo de Israel invadiu a cidade. A ordem de Deus era clara e tudo devia ser destruído. Homens, mulheres, crianças, animais. Apenas Raabe e sua família seriam poupados. Os bens valiosos deveriam ser consagrados ao Senhor. Essa ordem pode parecer dura aos nossos olhos, mas era um reflexo da gravidade dos pecados da cidade. Jericó não foi apenas um território conquistado. Foi um juízo executado. Deus sabia que, se Israel convivesse com aquela cultura, rapidamente se corromperia. E a história prova isso. Mais adiante, quando o povo deixou de obedecer, caiu em muitos dos mesmos pecados dos cananeus. Jericó é um espelho espiritual. Ela nos mostra o que acontece quando uma sociedade abandona Deus e passa a adorar os próprios desejos. Uma cidade que transformou prazer em religião, que sacrificou inocentes por conforto e colheitas, que banhou sua história em sangue e idolatria. É impossível olhar para Jericó e não traçar paralelos com o mundo atual. Hoje, ainda que de formas diferentes, vidas continuam sendo sacrificadas. Crianças continuam sendo feridas. A pureza é desprezada. A fé é ridicularizada. A sensualidade virou entretenimento. A verdade foi relativizada. O que antes era abominável, agora é normalizado. Mas a história de Jericó também nos traz esperança. Porque em meio ao caos, Deus viu uma mulher de fé. Raabe não conhecia a lei de Moisés. Ela não fazia parte do povo da aliança. Mas ela creu. E por isso foi salva. Mais que isso, Raabe se tornou ancestral do rei Davi, e, consequentemente, do próprio Jesus. Uma mulher marcada pela vergonha se tornou parte da linhagem do Salvador. Isso é graça. Isso é redenção. Isso é a mensagem do Evangelho. A queda dos muros de Jericó nos ensina que não existe obstáculo grande demais quando seguimos a vontade de Deus. Por fora, os muros pareciam intransponíveis. Mas por dentro, estavam podres. A estrutura não resistiu ao sopro divino. Da mesma forma, há muros na nossa vida que parecem firmes: o orgulho, pecado escondido, traumas, incredulidade. Mas quando colocamos tudo diante de Deus e marchamos com fé, os muros caem. Deus derruba fortalezas. Ele transforma histórias. Ele salva mesmo nos lugares mais improváveis. O legado de Jericó também é um alerta. Deus é amor, mas também é justiça. Ele oferece oportunidade, mas também estabelece limites. A paciência divina não é sinal de fraqueza, mas de misericórdia. No entanto, chega o momento em que o juízo vem. E quando vem, é completo. O que aconteceu em Jericó não foi apenas um episódio histórico. Foi uma mensagem profética. Um lembrete de que, assim como os muros caíram naquele dia, haverá um tempo em que todas as estruturas que se levantam contra Deus ruirão. Hoje, somos chamados a olhar para nossa própria Jericó interior. Quais são os muros que precisam cair? Quais práticas, pensamentos ou sentimentos temos tolerado, mesmo sabendo que são contrários à vontade de Deus? Talvez a nossa Jericó não esteja fora, mas dentro de nós. Talvez estejamos convivendo com coisas que Deus já disse para destruir. O tempo de marchar chegou. O tempo de obedecer, mesmo sem entender, é agora. O som das trombetas está próximo. E quando os muros caírem, que estejamos do lado certo. A história de Jericó nos ensina que Deus é justo, mas também misericordioso. Ele destruiu uma cidade corrompida, mas salvou uma mulher marcada pela vergonha, dando-lhe um novo futuro. E é exatamente isso que ele quer fazer por mim e por você. Se você foi tocado por essa mensagem,
Comente aqui embaixo: Deus é o meu refúgio e minha fortaleza. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. E não se esqueça de se inscrever no canal Bíblia e Fé para mais mensagens que edificam e despertam o espírito. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.